Olá, amigos do nosso canal, do nosso querido canal. Estou aqui mais uma vez, feliz, contente pela sua participação conosco. Eu acredito que hoje nós vamos discorrer e teremos como um tema diferente, falando sobre as competências do Ministério Público, né? Nós precisamos saber da função do Ministério Público, porque é um órgão importantíssimo no nosso meio, nas nossas vidas. É uma das entidades representativas do, vamos falar assim, Poder Judiciário, né? É diferente, mas vamos colocar para você entender bem aquilo que eu estou querendo te informar. Nós devemos entender que o Ministério Público está aí para fazer justiça. Eu lembro a todos vocês que quando você vai no advogado e se o advogado falar para você que você vai ganhar aquela questão, que aquela questão já está ganha, é mentira. A função de um advogado é fazer justiça. É para que quando ele vai te defender ou quando ele acusa uma pessoa, por um lado tem um juiz, por um lado tem uma promotora pública e ali vai ser discutido a parte processual em que alguém está sendo acusado. Assim sendo, o advogado vai ali para o quê? Para fazer justiça. Para você ter os seus direitos garantidos, para você ter uma defesa plena e ampla diante do Poder Judiciário. A mesma coisa a gente vê também quando se trata do Ministério Público. Tem pessoas que acham, né, que o Ministério Público está ali para acusar, para isso, para aquilo, para prejudicar. Não. Nós temos que entender que existe um equilíbrio no Poder Judiciário e é necessária a permanência que o Ministério Público atua junto a várias questões. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito contente de estar aqui hoje explorando esse tema, que é um tema controverso, né? Eu quero lembrar a todos vocês que eu não sou juiz, não sou advogado, não sou promotor, não tenho o menor conhecimento, conhecimento básico a respeito da lei, porque você é obrigado a ter um pleno conhecimento da lei e dos seus direitos. Isso está lá. E ninguém pode desconhecer sobre leis. Você tem que conhecer seus direitos. Então nós vemos que o Ministério Público está aí como um órgão equilibrador. O Ministério Público faz parte daquela balança que você vê lá, a justiça é a balança. Então, ali tem que ter um equilíbrio entre as partes, entre acusado, acusador ou qualquer outro meio ou que está sendo definido junto a eles. Mas, vamos então começar. Por quê? Porque o Ministério Público é uma instituição que atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais da sociedade. O Ministério Público é independente, está presente em todos os estados do Brasil, faz parte do sistema, faz parte. Mas vamos pensar direitinho, quais são as funções do Ministério Público? Às vezes nós não sabemos, mas vou começar a descrever alguns. Defender os direitos sociais individuais, isso é importante. Proteger as liberdades civis e democráticas, né? Defender a saúde pública. Às vezes você tem um problema aí na área de saúde pública do seu município, no governo do seu município. Defender o meio ambiente, que é uma causa muito disputada hoje. Defender o patrimônio público é um dos direitos que o Ministério Público está aí. Defender os direitos da criança e do adolescente, junto lá o Código de Defesa lá da criança e do adolescente.
defender os direitos das famílias, do idoso e das pessoas com deficiência. Por quê? O idoso, aquele deficiente, necessita de uma defesa própria. Defender os direitos do consumidor. Está lá o Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes a promotoria promove. Defender os direitos de todas as categorias que infringem a lei. E ela recebe notícias de irregularidades. Sim, a promotoria recebe notícias de irregularidades. Aí o que tem que fazer? Ajuizar uma ação penal pública. E o que no decorrer vai acontecendo? É uma obrigação fiscalizar também a pena e a medida de segurança que deve ser imposta. Recorrer em favor da sentença do sentenciado, desde que esteja em jogo a observância da lei. Não é só aquele livre, não. O Ministério Público tem uma abrangência tão grande, gente, que vocês não imaginam. Quem são os membros do Ministério Público? A gente já pensou, quem são os membros? Primeiro, em primeiro grau, os promotores de justiça, né? Da sua jurisdição. Em segundo, os procuradores de justiça, segunda jurisdição. E o procurador-geral de justiça. Então tem uma cadeia que como funciona, né? Mas tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Somente o Ministério Público pode ajuizar a ação penal pública. Somente o Ministério Público. O promotor de justiça, ele inicia a ação penal pública junto ao juiz da sua comarca, do fórum da sua cidade. E é aberta ou feita como? Por meio de uma peça processual chamada denúncia. Houve uma denúncia, vai ser apurado, vai ser discutido, vão analisar. Não é assim, porque eu não gosto, porque imagina-se que o Ministério Público é prejudicial. Não, não. O Ministério Público promove a ação penal pública incondicionada, gente, que é a regra geral. Não é aleatoriamente, não. Promove também a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, né, vamos explicar. Só poderá oferecer denúncia se a vítima declarar expressamente no desejo de processar o autor dos fatos. Não é como as pessoas falam, vou lá na promotora que ela vai ferrar fulano. Não é assim. A promotoria está ali para te defender. Tem regras. E a lei penal também estabelece para você quais são os crimes que se processam mediante uma ação penal pública condicionada. Não é feita assim como as pessoas imaginam. E se o juiz aceitar essa denúncia, aí o que vai acontecer, meus amigos? Vai iniciar-se um processo para a coleta de provas. Aí não é, vai analisar, vai ver, vai investigar, vai olhar. Mas como tudo começa a funcionar? Vamos lá? Quando começa a funcionar? Quando um processo vai para o Ministério Público, né? O promotor do caso, da sua comarca, o promotor de justiça, ele pode o quê? Ele pode requisitar a instalação de um inquérito policial para apurar os fatos, para olhar, para analisar, para saber o que está acontecendo. E se a investigação apontar o quê? Uma ocorrência de um crime, qual que é a função do promotor aí nesse caso? O promotor pode propor uma ação penal pública. Então aí tem critérios. É uma responsabilidade muito grande. Mas como que o Ministério Público atua no processo, hein? Como que ele atua? Tudo em função técnica jurídica, que é baseado no Código de Processo Penal, na Constituição, na Civil e demais que estão dentro da lei. Não é assim aleatoriamente, sabe, como dá a impressão que não existe lei. É porque a promotora, não. Nós temos que lembrar que existe a chamada tríade jurídica. Mas o que é uma tríade jurídica processual? É o autor, o réu
juiz, que formam a tríade processual, usualmente representada por um triângulo, já que as partes interagem com o juízo, mas também, presta atenção, diretamente. Então, o Ministério Público tem uma função maravilhosa. O Ministério Público ele atua como fiscal da aplicação da lei e da prestação jurisdicional. Não é feita a qualquer meio, qualquer modo. É uma entidade séria. O Ministério Público atua no Tribunal do Júri como defensor da sociedade. Defendendo você, mas não somente como acusador. Dá a impressão que só acusa. Não. Se o Ministério Público perceber que o acusado está sendo injustiçado, literalmente sai em defesa do acusado. Às vezes, no decorrer do processo, a promotora vai analisar e vai ver, não, esse daí não teve culpa, o que está escrito aqui não está certo. Então, o Ministério Público ele pode promover ação penal pública. Não é assim. O Ministério Público pode promover ação civil pública, mas o que é uma ação civil pública? O que é uma ação civil pública? Ação civil pública, olha os princípios que ela deve ter. Ela tem como objeto a defesa de interesses, presta atenção, que se enquadrem, olha bem, se enquadrem nas seguintes categorias. Vamos ver. São interesses difusos, ou seja, aqueles que pertencem a todos, como o meio ambiente, é um exemplo. A ordem econômica também é outro exemplo. Também junto aos seus interesses coletivos, que pertencem a um grupo, uma classe ou uma categoria de pessoas. Como os direitos do consumidor, por exemplo. Está aí junto, ela está junto com o Código de Defesa do Consumidor. Ela é mais abrangente. O Ministério Público ele sempre vai o quê? Velar pela observância da Constituição e das leis. É muito importante isso, gente. Agora, quando o Ministério Público denuncia alguém, como? Como ele faz isso? Presta bem atenção. O Ministério Público, ele só denuncia alguém por um crime, presta atenção, quando considera que a investigação reuniu provas suficientes sobre a culpa daquela pessoa, naquela questão. Então, nós temos um órgão muito sério, muito importante. O Ministério Público ele pode requisitar o arquivamento de processo quando ele vê que não é uma causa, não tem substância. Se a investigação não apontar uma ocorrência de crime, ele pode rejeitar. Até mesmo no meio de um julgamento, ele pode sair em defesa do acusado. Mas quando o Ministério Público atua? O Ministério Público ele atua em casos que envolvam interesse público ligado à qualidade de uma das partes ou na natureza da questão. Então, nós temos aí várias coisas que o Ministério Público atua. Às vezes nós não entendemos. Porque qualquer coisinha que você vê na rua aí, você vê as pessoas falando, não, eu vou lá na promotora, porque eu vou lá fazer isso. Não, ela vai ouvir você, ela tem critérios, ela tem lógicas para poder fazer essa atuação. E se ela ou ele, o promotor, achar que algo está implicando e fora da lei, ela vai atuar. Mas como que eu vejo nessa questão aqui? Por exemplo, uma cidade pequena, né? Olha só o quanto de trabalho que tem uma promotoria. Às vezes no fórum de uma comarca pequena, tem o promotor da infância e juventude, tem o promotor para isso, para aquele meio ambiente, para consumidores, para isso, para aquilo. Então, é uma função muito complicada, uma função que requer calma,
persistência naquilo que você quer chegar. Você tem que trabalhar, olhar, analisar cada denúncia, cada fato, cada coisa que está ocorrendo dentro do fórum da sua cidade. O promotor ou uma promotora, eu já falei aqui que não são acusadores. A impressão que a gente tem, gente, é que o promotor, ele está ali simplesmente para acusar, para tentar ferrar a vida da pessoa. Vou falar o português, cara, ferrar a vida da pessoa. E não é isso. Eu quero dizer que é a cada caso para cada caso. Eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu sou um leigo. Mas eu gosto de estar aqui levando boas informações para você. Eu gosto de estar aqui no nosso canal, trabalhando a seu favor. Desmistificando mitos que aparecem no dia a dia por aí. Portanto, a gente tem que elevar e entender a funcionabilidade de diversos setores que envolvam a sociedade. Nós devemos pregar aquilo, a coerência daquilo que a gente sabe e levar aqui nesse canal para você. Eu já entrevistei dois juristas aqui, 2 advogados aqui. E eu tive uma honra muito grande, porque nessa mesa aqui eu aprendi muita coisa. Eu aprendi aqui com as perguntas, com os debates no podcast. E não é em vão. Aqui eu tive conhecimento de coisas que eu não tinha conhecimento quando eu já entrevistei ginecologista, já entrevistei aqui psicólogo. Então o nosso canal está a seu favor. E quando nós estamos falando do Ministério Público, nós temos que entender a importância que ele tem no meio social. Ele não foi criado em vão. Todo mundo tem que ter uma defesa ou uma acusação judicial. Ou feita pelo advogado ou pela promotoria. Eu já vi casos que a promotora analisou o decurso de todo aquele processo, das partes envolvidas, e depois ela mesma pede para que a pessoa seja absolvida. Talvez o juiz tenha uma outra cabeça, mas ela está ali numa função também para manter esse equilíbrio. A tríade. É importante que nós valorizamos aquilo que parece uma coisa, sabe? Eu vejo aí na rua as pessoas, porque se não fazer isso eu vou lá na promotora, como se ela já tivesse direito. É lógico, é um direito dela ir lá na promotoria e fazer uma denúncia, que nem eu expliquei aqui. Todo mundo tem direito de buscar aquilo que é do seu interesse. A lei está aí para isso. O advogado está aí para isso. É importante um advogado. É importante o juiz. É importante a promotoria. Então, não vamos ficar mistificando coisas que não é de interesse da sociedade. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Porque não é fácil. Às vezes, numa cidade pequena, que nem eu falei, a promotora ela tem que trabalhar, atuar em todos os sentidos, em todo tipo de problemas que tem na cidade. Ela tem que atuar. E a cidade ela tem que ser bem valorizada nesse tipo de trabalho. Ela fiscaliza a Câmara quando é necessário, quando há denúncia. Ela fiscaliza o prefeito quando está cometendo atos impróprios contra a lei. Então vamos valorizar algumas coisas que a gente está aí achando que é difícil. Porque é difícil. Não. O Ministério Público, ele está ali a teu favor. O Ministério Público, ele está ali para acompanhar, para fazer valer a lei. Não é só uma acusação. Eu disse aqui, até o sentenciado tem direito à defesa da promotoria. Com algumas medidas que ela não concorda, ela pode chegar e falar com a juíza, olha, é assim, assim. Porque existe ali, uma parceria em favor da lei. Não é aquela parte contrária que você imagina. Não, o promotor é contra o juiz. Não é isso.
há casos e casos. Portanto, vamos valorizar aquilo que nós temos. Vamos deixar de... Vamos desmistificar alguns fatos. A promotora, o promotor na sua cidade, ele é uma peça importantíssima. Lembre-se disso. É importante. Eu queria agradecer a sua participação conosco. Você que está aí, eu estou aqui diante desta câmera, e você que está aí me ouvindo, meu muito obrigado. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E assim eu termino aqui agradecendo mais a sua audiência. Muito obrigado.